Boa noite, amigos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Aguardamos um pouquinho a live se iniciar e vocês começarem a entrar. Boa noite, Pati. Boa noite, Anthony. Boa noite, Suzana. A Vanessa, a Neuza, a Juliana. Boa noite, Anara. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, Letícia, Dona Olga, lá de Brusque. Bem-vindas. Eu já vou começar a introdução aqui, que a gente sempre gosta de repassar alguns recados todos os domingos. Talvez para quem participe todo domingo seja um pouquinho repetitivo, mas sempre tem gente nova. E sempre é bom também a gente relembrar o real objetivo do Evangelho, né? Esse é o Evangelho da Associação. A gente realiza todos os domingos aqui ao vivo juntos, apesar de só algumas pessoas aparecerem aqui em vídeo, a participação de todos vocês nos comentários, ela é muito importante porque o Evangelho ele é nosso. Então, contamos com a colaboração de vocês. E o grande objetivo aqui, para além desses 20, 30 minutos que a gente passa junto, é a gente replicar esse modelo nos nossos lares. Ou seja, em um outro dia, em um outro horário que vocês podem escolher, mas sempre no mesmo dia e horário, realizar o Evangelho no lar, como Jesus nos ensinou na casa de vocês. Pode ser sozinho, pode ser com aqueles que convivem com vocês, o que for possível. O importante é começar a fazer. Então, o modelo que a gente segue aqui, que é o que Jesus nos ensinou lá na casa de Simão Pedro, é começar com uma prece de abertura. E a prece, ela, para ser correta, a única coisa que a gente tem que seguir é que ela tem que ser feita do coração. Esse é o único pré-requisito para uma prece. Faz uma prece, faz a leitura de um trecho de uma obra edificante, aqui a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, faz comentários acerca disso, os comentários podem ser dúvidas. Mesmo que for feito sozinho, faça os comentários mesmo assim. E depois encerra com a prece de encerramento. Sempre lembrando de deixar uma garrafa ou um copinho com água fluidificada próximo para que a espiritualidade trabalhe naquilo para nos auxiliar. Boa noite, Biga, Marília, seu França, o Lucas, o Emmanuel, boa noite, Edith, Vanessa, tantas pessoas conhecidas que estão aqui todo domingo com a gente, pessoas novas também. Deixa eu colocar aqui na tela, vou pedir licença para vocês, nossa convidada de hoje. Só um segundo. A convidada que vocês já conhecem, ela já esteve aqui em alguns evangelhos conosco. É uma convidada muito especial. Boa noite, Marlete. Oi, Bem-vinda. boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Pessoal, a Marlete, alguns acho que vocês lembram dela aqui do Evangelho, talvez de algumas palestras ali da época das palestras online, da pandemia também. A Marlete, ela é trabalhadora. É presidente ainda, Marlete? Não, no momento não. É trabalhadora, já foi presidente da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Brusque. A gente tem a dona Olga aqui nos acompanhando também lá de Brusque. Então, Marlete, obrigada por ter atendido o nosso convite um pouco em cima da hora, mas a Marlete está sempre disposta, né, Marlete? Então, obrigada. Imagina. Marlete, tu faz a prece de abertura pra gente, por favor? Faço. Então vamos lá, convidando a todos a nesse momento silenciar nossa mente, fechar os nossos olhos e concentrar e focar nossa atenção em nós mesmos, procurando sentir a vida que pulsa em nós e ir de encontro a esse ser divino que somos. E assim nos conectarmos ao nosso querido Mestre Jesus, que nos ensinou a viver com o seu exemplo de humildade, de amor, de perdão, nos ensinou a sofrer as adversidades do mundo em que vivemos. Gratidão a Jesus por nos aceitar por seus tutelados e por estar conosco sempre, nos amparando,
nos reerguendo quando caímos e ainda mais, nos carregando nos braços quando não tivermos ou nos sentirmos fortes o suficiente para caminhar. Obrigada, Jesus, por tanto amor. E assim, agradecidos, rogamos que Jesus esteja conosco em cada um dos nossos lares, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marlete. Bem-vindo àqueles que estão entrando agora. Vai fazer a leitura, então, gente. A gente continua no capítulo 3 do Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre o item chamado Mundos de Expiações e de Provas, que é a nossa casinha aqui, planeta Terra. Eu vou fazer a leitura do item 13 e do 15. Eu vou pular o item 14, mas como sempre a gente convida que depois vocês façam a leitura de todos os itens. Então, para quem quiser acompanhar, capítulo 3, item 14. Desculpa, item 13. Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Agora pulando para o item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Essa fala é de Santo Agostinho, lá em Paris, em 1862. Marlete, o que mais te chamou a atenção desses dois itens que a gente fez a leitura? Então, Júlia, eu até grifei aqui justamente esse último, uma parte desse último item 15 que você leu aqui, que fala justamente desse caráter comum, né? Quando ele diz que o caráter comum dos mundos de expiações e provas, porque não é só o nosso que é de mundos de expiações e provas, né? Existem inúmeros. Então, o caráter comum a todos eles é servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E aí eu sempre lembro da fala de Emmanuel, né? Quando ele diz que nós todos que aqui habitamos nesse mundo de provas e expiações somos espíritos rebeldes, criminosos e preguiçosos. Então, se formos fazer uma autoanálise, nós vamos ver o quanto isso é verdadeiro, né? Porque nós sabemos a lei divina, ela está inscrita na nossa consciência, nos dizem os espíritos superiores, né? No livro dos espíritos. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Muito bem. Se não seguimos essa lei divina, somos rebeldes. Criminosos, porque ainda infringimos essa lei. Optamos, né, pela infração à lei. E preguiçosos, porque realizamos
pouquíssimos esforços para seguir essa lei divina, né? Temos muita preguiça de mudar hábitos, padrões mentais, para seguirmos essa lei divina que nós muito bem conhecemos. Então, eu eu grifei essa parte que eu achei bastante importante para a gente estar sempre meditando sobre isso, né? Quem nós somos, por que nós estamos aqui? Mundo de provas e expiações, a gente sabe muito bem o que é, como é, porque basta a gente observar o mundo em que a gente vive. Então, é desnecessário descrever o que é um mundo de provas e expiações, né? Nos diz Emmanuel que é ao mesmo tempo um hospital, uma prisão, né, para os criminosos e também um hospital e uma escola. Um hospital, uma prisão e uma escola, onde a gente aprende, como você leu aqui no final do item 15, né? Desenvolvemos as qualidades do coração e da inteligência diante dos desafios a que nós somos expostos o tempo todo, tanto para trabalhar os nossos sentimentos quanto a nossa inteligência. É para isso que nós estamos aqui. E aí, aqui no item 6, no item anterior, nesse mesmo capítulo do Evangelho, quando fala da destinação da Terra, que vocês falaram aqui no Evangelho, né? Eu achei interessante isso aqui, que diz no finalzinho do item 6 aqui. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, não quer dizer que todos os habitantes desse mundo sejam rebeldes, criminosos e preguiçosos. Há aqueles missionários, né, que encarnam aqui para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Tanto que os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos que muitos espíritos que viveram aqui entre nós e que nem se destacaram muito na sociedade, né, nem foram por nós, ou não são lembrados, ou não foram percebidos, hoje vivem no planeta Júpiter, que é o mais evoluído do nosso sistema, né? Então, fora os que a gente sabe, conhece, né? Que já fizeram o restante da sua evolução e hoje habitam esse planeta mais feliz. Então, toda a humanidade inteira não está nessa condição, óbvio. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Ok, estamos aqui. E que oportunidade abençoada nós estamos tendo. Os espíritos nos falam, né, que existem muitos espíritos que estão no plano espiritual, doidinhos para ter uma chance, uma oportunidade de reencarnar aqui, né, para se curar, para evoluir, para saldar os seus débitos diante da lei divina, e nós estamos aqui agora tendo essa oportunidade. Então fica a pergunta, quão consciente nós estamos disso, né, dessa oportunidade. Então acho que vale uma reflexão do que a gente precisa fazer para sair desse hospital, né, para sair dessa prisão, cabe a cada um de nós. E aí, Júlia, eu fiquei me questionando, né? E queria perguntar para ti não sei se você também se questionou isso, mas o que seria uma expiação, uma provação? O que o Espiritismo nos esclarece com relação a isso? O que seria uma expiação, uma prova? É importante, né, Marlete, a gente sempre se questionar isso. Por isso que é importante a gente entender os conceitos para que no dia a dia a gente se pergunte, né, o que será que Deus está querendo de mim com isso que está acontecendo, né? Porque é sempre para o nosso bem. Isso a gente entendeu, pelo menos no racional já, né? Então a gente tem que trazer isso para o emocional, para o sentimento também. E para entender o que Deus quer de mim, o que eu tenho que melhorar aqui, o que está acontecendo, eu achei importante entender um pouquinho o que é a prova, o que é a expiação, por que acontece, né? E aí a prova,
Eu acho que é o mais fácil de explicar, Marlete, porque a prova é que nem a prova do colégio, que todo mundo conhece. Não é diferente, né? Quando a gente está no colégio, é o ano inteiro, mas lá no final do ano tem a prova para a gente mostrar que a gente aprendeu tudo aquilo que a gente estudou o ano inteiro. E a prova, para a gente que está num planeta de provas e expiações, é a mesma coisa. É a nossa oportunidade de mostrar que a gente mudou, que a gente está melhor em determinado quesito. Normalmente vem acompanhado, não sempre, mas normalmente, das tentações. Aquelas coisas que nos tentam. A prova é com isso, para ver se a gente já não cai mais. Pode até tentar, né, Marlete? Tentar às vezes ainda, mas talvez a gente não sucumba. Mas isso são provas para a gente mostrar que agora a gente está um pouquinho diferente. E lá no livro dos Espíritos, deixa eu ver nas minhas anotações, na pergunta 258, os Espíritos falam que no intervalo entre uma encarnação e outra, a gente escolhe o gênero de prova que a gente quer enfrentar, quer passar. Então, olha só, a gente passa por provas que às vezes a gente reclama que está passando por elas, mas que a gente escolheu. E que é a oportunidade da gente mostrar, e não é mostrar para ninguém, né, Marlete? Não é para eu mostrar ali para Marlete, ou não é nem para mostrar para Deus, gente, porque a gente não precisa mostrar para Deus, é para nós mesmos. Mostrar que a gente mudou, que a gente está melhor e que agora isso já não é mais um problema para gente. Pode ter vários outros, mas que esse determinado assunto já não é mais, e dá aquela. Quando isso acontece, né, Marlete, dá aquela força de vontade, aquela preguiça que normalmente a gente tem, parece que fica um pouquinho para trás, porque a gente fica feliz que a gente conseguiu, mas não é fácil, né? Não é fácil essas provas, mas que bom quando a gente consegue. E aí, a expiação é quando a gente faz um mal a alguém. E todo mundo fez, todo mundo ainda faz. E o mal, a Marlete, ele falou, né, de não seguir as leis. Não são as leis da terra, que o mal não é só matar, roubar, é das leis divinas. E quando a gente vai estudar, tá aqui no final do Evangelho, as leis. Gente, o orgulho, o egoísmo, a fofoca, gente, a lista é bem grande. Quando a gente não segue essas leis, a gente é criminoso e a gente está fazendo mal para alguém. Às vezes, normalmente para nós mesmos. E a expiação é quando a gente precisa passar por determinadas situações semelhantes àquelas que a gente fez outra pessoa sofrer. Porque normalmente essa pessoa que a gente faz sofrer, né, Marlete, era alguém que nos amava muito, que confiava em nós e a gente quebrou essa confiança e agora a gente precisa sofrer a mesma coisa. Não é por punição, é para aprender, para saber no sentimento, lá no coração, o que a gente fez a outra pessoa sofrer, porque daí a gente não vai fazer mais. A gente não vai repetir mais esse erro, né? É por isso, não é por castigo. E aí, quando a gente passa pela expiação, a gente precisa se arrepender primeiro. Esse é o primeiro passo, é o arrependimento. Aí sim, a gente vai expiar. Então, a gente está aqui na Terra, ou para provar que a gente mudou, que a gente está melhor, mesmo que um pouquinho, ou para expiar algo que a gente já fez. E na expiação, né, Marlete, quando a gente expia algo, a gente sofre, 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 depois ainda tem a reparação, que às vezes a gente esquece. A expiação é como se a gente estivesse com uma dívida. Eu tô com uma dívida de R$ 10 com a Marlete. Eu vou lá e consigo, muito suado, pagar os R$ 10 para a Marlete. Será que acabou? Não. A reparação é o que eu vou fazer? Eu vou dar mais R$ 10 para a Marlete, porque eu fiz a Marlete sofrer. Então eu vou lá e vou doar mais, eu vou doar coisa boa, eu vou doar amor. Isso é reparar. Então a gente está aqui para tudo isso. Marlete, tudo isso que eu falei parece simples na teoria. Na hora de fazer é complicado esse enfrentamento, né, das nossas expiações, das nossas provas, mas é uma oportunidade, não é? A gente tem que ser grato por ter essa oportunidade. Tens algum pensamento como enfrentar tudo isso? Como é que pode ficar um pouquinho mais fácil, talvez? Com certeza, Júlia. Eu achei, antes de responder essa tua pergunta, eu só queria complementar na tua fala, quando tu falou que a gente se sente muito bem quando vence uma prova, né? Quando passa com uma nota boa pela prova.
E aí a importância da gente prestar atenção e se parabenizar pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas, né? Sobre nós mesmos, né? Quando a gente vence, diz, poxa, passei por isso e hoje eu me sinto livre, melhor, mais fortalecida, né? Então, pequenas vitórias não são grandes, não precisa ser grandes provas, não, mas que a gente aprenda também a se parabenizar pelas pequenas conquistas, né? Que esse é o nosso trabalho. E aí, só complementando essa tua fala da aprovação e expiação, o Emmanuel, no livro Consolador, ele faz uma explicação bem curtinha disso, que resume tudo que tu falou. Ele pergunta qual é a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Nos ensina, né? Nos promove a evolução. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Está aí o criminoso, o rebelde e o preguiçoso. Aí depois ele pergunta, a lei da prova e da expiação é inflexível? Resposta de Emmanuel. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis. Eu sou leiga em direito, né? Mas se tem alguém do direito aqui, talvez possa explicar melhor. Mas eu entendi que é o que já tem no nosso Código Civil, que é essa, tipo, uma condicional por bom comportamento. O teu tempo de prisão é reduzido, de encarceramento, né? De privação da liberdade. Pelo teu bom comportamento, né? Pelos esforços que você fez, enfim, pela melhora que você apresenta. Então, se já é assim aqui no nosso Código Civil, imagina no divino, né? Então, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, né, nós podemos saldar os nossos débitos através do amor, não precisa ser através da dor. Né? A dor vem como, eu estou andando e não me dou conta do meu erro, então vem a dor para me dar um chacoalhão, eu paro e preciso rever. Mas eu posso reverter isso também através do amor, então não precisa ser através da dor. Então, o que fazer, né? Como a gente pode passar por tudo isso da melhor maneira possível? E aí os nossos amados espíritos instrutores já nos responderam isso lá no Livro dos Espíritos. Lá na famosa questão 919, que eu duvido que algum espírito aqui não saiba qual é, né? No capítulo 12, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o nosso trabalho a ser realizado, né? Já que estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade abençoada. Então, todos nós passamos por desafios, por dores. A dor faz parte do processo evolutivo, como nós falamos antes, mas não precisa ser sofrido. Deus não quer que a gente sofra. Jesus já nos disse, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele nos ensinou a viver, olhar para o alto. Qual é o meu propósito aqui? Para que eu estou aqui nesse mundo agora? Ok, eu tenho dívidas a saldar, né? Preciso saldar minhas dívidas, preciso aprender nesse meio tão conturbado, tão desafiador, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade única, porque é esses desafios que me instigam a crescer. Então, eu preciso, se eu estou passando por
uma situação difícil, seja, sei lá, uma doença física, algum outro desequilíbrio espiritual, sei lá, qualquer desafio, dificuldade que é muito comum aqui. Eu preciso parar e aí entra uma dica importante. A meditação é um exercício que a gente precisa tomar como hábito. E aí eu tenho uma amiga muito querida, muito amada, que me diz, Mareta, eu não consigo. Todo mundo consegue, mas precisa ter persistência, não precisa ser 20, 30 minutos, 5 minutinhos que seja. O que estiver fazendo, fecha os olhos, se concentra em si mesma e ouve a voz do coração, né? Ouve os teus pensamentos, presta atenção. Então, se eu estou passando, vamos lá, passando por uma doença física, eu preciso parar e pensar, ok, estou passando por isso. O que eu preciso aprender com isso? Que padrão mental eu cultivo que me colocou nessa situação? Porque ninguém é culpado por isso a não ser eu mesma, né? Eu crio a minha realidade. Nós somos co-criadores, nós sabemos disso, né? Aprendemos isso com Jesus. Ele já nos disse, vós sois deuses. Então, nós temos dentro de nós esse poder criador da nossa realidade. Então, se a minha realidade não está boa, estou passando por inúmeros problemas, dificuldades, dos mais diversos desequilíbrios, eu criei isso pelo padrão dos meus pensamentos. Então, eu preciso aproveitar essa ferramenta da meditação para entender quais são os pensamentos que eu cultivo, qual é o meu padrão vibratório, para que daí eu possa, analisando, dá até para anotar, né? Não precisa nem fazer uma meditação, só anotar que pensamentos eu cultivo. E aí, tomando consciência disso, eu preciso me propor o que eu preciso mudar disso aqui, o que me trouxe, disso me trouxe nessa situação que eu estou hoje que não está legal. E aí eu faço essa conexão da mente, do cérebro, do coração e das nossas ações. Eu preciso alinhar isso, conectar isso a meu favor. E aí buscar essa renovação do padrão mental, que é o que me trouxe para essa situação, para esse mundo, né? É o meu padrão mental. E para eu sair desse hospital, para eu me curar, eu preciso mudar o meu padrão mental. E aí demanda esforço, perseverança, para que eu consiga mudar e elevar o meu padrão vibratório e aí sim sair desse hospital e depois poder reencarnar num planeta melhor, mais feliz, sem tanta dor. Então esse é o nosso papel. Prestar atenção e reconhecer essa força divina que há em nós. Né? A força está dentro de nós. Nós temos a capacidade de criar a nossa saúde ou a nossa doença. Nós sabemos disso. Jesus nos ensina. Né? A importância da fé. A fé remove montanhas. Que montanhas? As montanhas das nossas imperfeições, da nossa escuridão. A fé na nossa capacidade de superar tudo isso. Mas para isso precisa fazer esse exercício. Olhar, prestar atenção e conectar pensamento, sentimento e ação no propósito de ser feliz. E dá para ser feliz. Tem um amigo que quando a gente se encontra, ele pergunta, e como vai? Eu estou bem. Eu estou bem, mas nem tudo está bem. Nem tudo está bem, mas eu estou bem. Então, o mundo pode ser essa complexidade que é, mas eu posso estar bem neste mundo, buscando esse autoconhecimento e curando em mim o que precisa ser curado, para que eu possa subir de padrão vibratório aqui e ser feliz aqui.
Marlete, a Biga agradeceu a tua explanação, a Suzana também falou que foi muito bom ouvir isso, que meditar é um instrumento essencial. A Mary disse que somos regidos por leis divinas. O plantio e colheita é uma lei justa. E entendendo isso, a gente sai do lugar de vítima e passamos a tomar as rédeas da própria vida. Isso. A Biga deixou outro comentário também, dizendo que ela faz uma pequena meditação todos os dias, bem cedo, para alinhar o dia com tudo que ela tem de compromisso. E ela foi aprendendo aos poucos a fazer isso. Que ainda ela foge, às vezes, mas ela insiste até aprender. Então, pessoal, quem faz o que a Marlete falou, vai deixando aqui no comentário se consegue, se tem dificuldade, aqueles que não conseguem também. Eu, por exemplo, já teve fases que foi mais fácil, Marlete, fazer isso. Agora, por exemplo, tá um pouco mais difícil, porque tem isso também, né? Às vezes é mais fácil, tem fases que fica difícil essa internalização por N motivos. Eu, por exemplo, tô numa fase que tá um pouquinho mais difícil, mas a gente Mas continua a tentando. constância é o segredo para a mudança de hábitos, né? É isso mesmo. E Marlete, até tinha alguns comentários para fazer, mas acho que a tua fala ela pegou tudo tão direitinho e resumiu. Eu só queria trazer uma frase de Joana sobre um pouco dessa tua fala, Marlete, que eu achei interessante. Eu vou ler e aí eu vou emendar com o nosso encerramento. A Joana, sobre esse enfrentamento que a gente tem, ela disse assim, ó: provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz de consciência. Essa parte aqui que eu achei interessante agora. Não são, portanto, desgraças reais as dores. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus. Infortunados estão aqueles que traíram a consciência e se enganaram. Então a gente está tão acostumado, né, Marlete? Ai, eu estou num planeta de provas e expiações. Ai, o mal predomina. Ai, tudo dá errado. Pelas dores que a gente sofre, mas esses não são as verdadeiras desgraças. Essa dor é que nem você comentou, né, Marlete? É para o nosso crescimento. A verdadeira desgraça é a gente não ter fé em Deus. É a gente trair a nossa própria consciência, porque as leis de Deus estão lá, na consciência. Então vamos mudar esse olhar, né, Marlete? Do que é verdadeira o sofrimento, que a gente não precisa mais desse sofrimento. A dor vai continuar com a gente, mas a gente não precisa sofrer, que foi o que você trouxe. Isso aí. Obrigada, Marlete. Ó, a Mary comentou aqui agora que a Marlete é uma grande mãe que nos traz sabedoria. Parabéns pela sua coragem, que encoraja quem lhe cerca. Concordo. Olha, obrigada, Mary. Obrigada, Marlete, por ter compartilhado com a gente o que tu conhece, o que tu leu e que tu vivencia acima de tudo. Obrigada. Obrigada àqueles que comentaram aqui também. Os comentários de vocês vão sempre enriquecendo a nossa conversa. Eu vou emendar agora, então, a nossa prece de encerramento. Que a gente possa permanecer nesse clima de gratidão a Jesus, o governador do nosso planeta. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, com a família que temos, com os amigos, com o nosso trabalho, o nosso corpinho físico, que é nosso instrumento. Agradecer tudo aquilo que nos rodeia, de bom, de difícil, porque é isso que nos faz crescer, que nos faz caminhar em direção à luz, em direção a Jesus. Obrigada, Jesus, por nos acompanhar nessa jornada, por deixar tudo mais fácil, mais suave, mais alegre. Obrigada, que assim seja. Obrigada, Marlete. Obrigada, amigos. E a gente espera vocês domingo que vem aqui de novo. Eu que agradeço Boa a noite. oportunidade. Beijo. Tchau, tchau.